Fala, concurseiro e concurseira do canal de redação da Nath. Nesta aula eu vou trazer um modelo de redação 100% focado no Instituto da UCP. É um modelo de 20 linhas para você que está estudando nesta reta final. Tem dificuldade com relação à parte da redação, para você que deixou para a última hora e ainda não começou a escrever suas primeiras redações ou já escreveu suas redações, mas sente dificuldade, não sabe como colocar as informações de forma que ela fique clara para o examinador, não sabe como ser objetivo, direto e conciso numa redação de 20 linhas, tem dificuldade, não sabe como conectar um repertório com a reflexão crítica, não entende muito sobre a redação do Instituto da UCP, então essa aula é perfeita para você, porque eu vou trazer um modelo pronto para você finalmente entender como construir uma redação nota máxima para o concurso da PMPE no passo a passo. Esse material é um material que eu disponibilizo para os meus alunos de cursos completos para a PMPE. Os alunos da aula secreta também de redação da Nath tiveram acesso a esse material com 10 temas. Eu vou já passar aqui para o tema de número 10, que é o tema que a gente vai avaliar aqui nesta aula. E todos os temas de redação têm também propostas temáticas, algumas inéditas, a maioria delas são inéditas. A única que não é inédita é a que já foi cobrada na prova da PMDF, ou seja, dentro daqui do material tem um modelo de redação de um tema já cobrado também pelo Instituto da UCP. O tema deste modelo é sobre o poder da prevenção no combate à violência. Então, é um tema do eixo de segurança pública, é um tema afirmativo, uma banca Instituto da UCP costuma já cobrar. E eu trouxe aqui um modelo de redação de 20 linhas para ensinar para você como fazer isso no passo a passo. Todos os meus modelos, eles são legendados aqui de forma didática, em cores, para você entender o passo a passo, entender quais são as partes fundamentais na redação. E também tem muita gente que tem dificuldade com relação à parte de como estruturar a redação, que é se vai apresentar uma redação com introdução, desenvolvimento e conclusão, sim. Segundo, se vai precisar obrigatoriamente escrever 2 parágrafos de desenvolvimento. A questão é que 2 parágrafos de desenvolvimento, eles vão defender 2 argumentos. E a redação para o Instituto da UCP é uma redação argumentativa. Partindo desse princípio, é mais provável que você consiga convencer o examinador do seu ponto de vista, do seu posicionamento, já que o texto é argumentativo, se você apresenta um argumento dentro de um parágrafo de desenvolvimento ou 2 argumentos divididos em 2 parágrafos de desenvolvimento. Essa é a resposta. A redação de 20 linhas, embora seja uma redação curta e enxuta, você vai precisar apresentar 2 argumentos. É muito mais provável que com 2 argumentos você pontue mais no critério de número 1, que é o critério que vai avaliar a contemplação do tema, o atendimento da proposta, e também vai avaliar a informatividade e a argumentação na redação. Esse critério, por exemplo, na prova para soldado vai valer 10 pontos. Na prova para oficial vai valer 8 pontos. Bom, como que começa a introdução dessa redação? Aqui inicio com contextualização, sempre vou indicar no texto qual que é o assunto abordado aqui na proposta. O êxodo rural, ocorrido no século XX, contribuiu com a aglomeração em ambientes urbanos, o que culminou no aumento da criminalidade. Aqui em preto eu introduzo o tema e esse tema também eu uso palavras-chave que aparecem lá na proposta, como a questão da criminalidade. Aqui eu fiz uma relação histórica, trouxe um acontecimento histórico para poder mostrar e apresentar na redação como que houve um aumento de criminalidade no Brasil. Qual foi um dos fatores que fizeram com que aumentasse aí esse problema dentro do nosso país. Depois trouxe aqui conectivo. O uso de conectivos é uma questão que será avaliada no item 2 da banca, que é com relação à parte de coerência e coesão. O que é que acontece? A banca ela vai avaliar se o candidato ele apresenta dentro da redação conectivos intratextuais. Intra significa dentro. E também inter, que são os conectivos que vão ligar as partes do texto, os conectivos que você deve utilizar ali no início da sua redação. Outra coisa também que consta lá no edital é que a banca vai olhar também se o candidato faz uso desses conectivos de forma recorrente. Ao longo do texto, o candidato vai apresentando vários conectivos dentro dos parágrafos, no início dos parágrafos, e também se ele diversifica o uso dos conectivos. E é um critério que a banca vai pontuar até 10 pontos. Ou seja, o simples fato de você usar bem os conectivos na redação já vai garantir 10 pontos na prova de soldado ou 8 pontos na prova de oficial. Por isso que é muito importante você ficar atento a isso. Diante disso, eu vou usar esse conectivo para poder fazer aqui a transição do tema, do contexto, para a minha opinião, a minha tese, o meu posicionamento, que é o que você também vai fazer na sua redação. A prevenção é um caminho eficaz, essa opinião, para combater esse cenário de violência.
Com medidas como acesso à educação, aqui o argumento 1, simples, direto, objetivo, já coloca aqui na introdução, é obrigatório apresentar todas essas partes, tá? E ações direcionadas aos grupos vulneráveis, que é o meu argumento 2. Se você também quiser ter acesso a esse modelo de redação, eu vou explicar como que você pode baixar esse modelo no final da aula. Então, você vai precisar assistir até o final para poder saber como baixar esse modelo. Depois, desenvolvimento de número 1. No desenvolvimento 1, eu vou seguir aqui rigorosamente aquilo que eu primeiro apresentei dentro da introdução. Como eu apresentei que eu vou primeiro mencionar, defender que medidas como acesso à educação é importante para poder prevenir e combater esse tipo de cenário, é esse argumento que eu vou defender no parágrafo de desenvolvimento de número 1. Em primeiro lugar, sempre começando aqui com o conectivo, garantir o direito à educação impacta na qualidade de vida da população. Eu trago ali uma apresentação do argumento para indicar para o examinador, olha, é o seguinte, aqui eu vou defender esse argumento, aqui eu vou trazer essa ideia para esse parágrafo em questão. E isso você precisa fazer de maneira muito breve, só em até uma linha e meia no máximo. Depois, nesse viés conectivo aqui de continuidade, é possível afirmar que a escola é um fator de proteção. E eu trago também aqui uma explicação com pois, que também é um conectivo intratextual. Pois parte dos jovens que sofrem violência estão prestes a abandonar a escola ou estão fora dela. Preste atenção nisso daqui que é muito importante. Eu começo aqui o meu parágrafo de desenvolvimento, após apresentar o tópico, após apresentar o assunto, com uma afirmação, já trazendo aqui uma reflexão. Porém, não basta eu somente fazer essa afirmação. Se eu falo que a escola é um fator de proteção e também trago uma afirmação, trago uma explicação sobre isso, dizendo que parte dos jovens que sofrem violência estão prestes a abandonar a escola, se eu somente trouxer essa afirmação, ela não vai ser o suficiente para poder completar aí e convencer o examinador. O que é que precisa? Eu poder comprovar. Somente com a afirmação vai parecer que essa informação foi algo retirado da minha cabeça. E essa parte da comprovação, ela vem por meio de repertório. E o repertório que você apresenta na sua redação precisa, sempre que possível, ser algo fora dos textos motivadores. A banca ela vai avaliar isso no critério de informatividade e argumentação. Se o candidato ele tem repertório suficiente para poder apresentar informações externas aos textos que a própria banca colocou lá, somente para poder guiar e direcionar, motivar ali o aluno a escrever uma redação. E aqui eu trago o repertório. Segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, a educação é a principal ferramenta para impedir a projeção de que a criminalidade levaria aproximadamente 2 milhões de jovens à morte em 2030. Olha que dado importante e olha o nível de autoridade que eu expresso ao apresentar um repertório na redação. E é isso que você precisa fazer na prova da PMPE. Para você que tem muita dificuldade com relação à parte da redação, procrastinou, deixou para a última hora, ainda tem dúvida e quer ter acesso a um material enxuto, completo e a esses 10 modelos prontos de redação, focados 100% no Instituto UCP, eu deixei aqui embaixo no link da descrição a página de inscrição para o meu curso de redação de reta final para a PMPE. Nele você vai poder baixar esse material de 10 modelos prontos de redação para você poder fazer a leitura, entender, se inspirar, né? Entender como que você vai construir a sua redação, pegar essas propostas também para poder escrever. De repente, uma dessas propostas pode ser próxima do que vai ser cobrada aí na prova da PMPE ou da CBMPE. E também dentro do curso de reta final tem aulas teóricas objetivas, claras, diretas ao ponto, para você entender o passo a passo da redação, para você entender tudo que você precisa para construir uma redação excelente e aprovar no concurso da PMPE. Até porque a lista de aprovados vai ser definida a partir também da nota da redação. Estamos falando de um concurso que ele vale 30 ou 40 pontos. A redação ela vale 40% da nota ou 30% da nota. Sem garantir uma boa nota na redação, vai ser muito difícil passar no concurso da PMPE. Eu já deixo este alerta e se você tiver interesse em fazer parte da nossa tropa, aqui embaixo está o link na descrição. Depois, desenvolvimento 2, eu vou defender o argumento 2. Ações direcionadas aos grupos vulneráveis. Olha aqui, em segunda análise, há a necessidade de traçar estratégias para combater a violência sofrida por grupos vulneráveis. Por que eu cheguei nessa conclusão? Para poder definir esse argumento. A partir da reflexão que eu fiz sobre esse tema, quando você se depara com o tema, você precisa fazer perguntas. Quando eu fiz perguntas, qual que é a questão, quais são os fatores que envolvem a questão da criminalidade, quais são os fatores, bora voltar aqui para a proposta, vai ficar mais claro.
que precisa ser feito para poder prevenir? Quem são as pessoas que mais são afetadas pela violência? E aí eu cheguei à conclusão de que grupos vulneráveis são os mais afetados. Grupos vulneráveis incluem mulheres, inclui crianças, inclui jovens, adolescentes, bebês, inclui também idosos, inclui pessoas portadoras de deficiência, inclui também pessoas de baixa renda. Então eu cheguei a essa conclusão e como eu pensei nisso, eu pude trazer isso como um dos argumentos que tinha relação também com a minha opinião. Há a necessidade de traçar estratégias para combater a violência sofrida por grupos vulneráveis, pois, e aqui eu trouxe o desdobramento após trazer a apresentação do argumento, essa parcela da população, olha a afirmação que eu faço, essa parcela da população é historicamente a maior vítima de agressividade e crueldade. Quando você trouxer o tópico, quando você trouxer a indicação do assunto que você vai apresentar naquele parágrafo de desenvolvimento, é importante que você faça uma afirmação, é importante que você traga uma reflexão crítica. Essa reflexão, sempre que possível, precisa estar ali atrelada com algum tipo de comprovação. Depois, pode-se trazer um repertório. Nesse sentido, é que, olha novamente outro conectivo de continuidade. O Programa de Prevenção Social à Criminalidade Fica Vivo, realizado em Minas Gerais, reduziu os índices de homicídios de jovens no local. Apesar disso, olha que interessante também, eu trouxe aqui uma conclusão do parágrafo ali para fazer um arremate. Apesar disso, o Brasil carece de ações preventivas em todo o território nacional. Por quê? Eu trouxe um exemplo somente de algo que foi realizado no estado de Minas Gerais. Porém, cheguei à conclusão de que nem todos os estados possuem tipo de ação direcionada aí para a questão da parte preventiva à criminalidade. E aí eu usei isso como desfecho do parágrafo de desenvolvimento. Depois, a conclusão, o que é importante você saber sobre a conclusão? Tem muita gente que tem dúvida se deve apresentar uma proposta de intervenção ou não. A proposta de intervenção para o Instituto da UCP só vai ser obrigatória caso a banca coloque expressamente no enunciado que quer que o candidato traga ali na prova de redação um tipo de solução para aquele assunto, uma proposta para poder resolver aquele problema. Se não tiver nenhuma informação lá no enunciado, significa que você pode fazer a conclusão de duas formas. Trazendo uma proposta de intervenção mais simplificada, até porque o parágrafo de conclusão ele precisa ter aí até no máximo 4 linhas, se você vai trazer 2 parágrafos de desenvolvimento, que é o que eu recomendo, ou você pode trazer aqui, como eu apresentei nessa conclusão, um reforço da tese, ou seja, um reforço da sua opinião, seu posicionamento defendido ao longo do texto, e também um resumo dos argumentos apresentados. E aí a redação ela se conecta como um todo, certo? Eu faço um desfecho reforçando tudo aquilo que eu apresentei ao longo do texto. Desse modo, para prevenir casos de violência, aqui é o reforço da tese, por se tratar de uma questão multifacetada de raízes sociais e históricas, o acesso igualitário à educação e ações focadas nos grupos vulneráveis, aqui eu trago um resumo dos 2 argumentos e faço um desfecho. É um possível caminho para facilitar o enfrentamento à criminalidade. Aqui, a forma como apresenta essa redação pode levar você a pensar, poxa, isso daqui é algo extremamente simples. Certo, concordo. Chegar nesse nível de escrita é algo simples, porém não é fácil. A professora aqui, para poder criar um material de 10 modelos de redação, precisou se esforçar, exercitar a própria capacidade de objetividade, porque eu também estava acostumada a redigir redações de 30 linhas. Foi desafiador para mim, também será desafiador para você. Por isso que eu preparo aulas como essas, por isso que eu também construo materiais focados exatamente para te ajudar a encurtar o caminho que você precisa dentro do seu ciclo de estudos para poder sair do ponto zero até um nível de excelência na escrita da prova de redação. O que é que eu também prometi para você que eu iria entregar no final da aula? Eu falei que eu ia explicar para você como que você pode ter acesso a esse modelo pronto de redação. Dentro da comunidade de redação da NAT, que é uma comunidade que eu tenho lá no WhatsApp, eu deixei aqui embaixo, no link da descrição, acesso para essa comunidade. Eu compartilho lá diariamente um link que vai fazer com que você seja direcionado a uma página para poder baixar todos os materiais gratuitos aqui nas aulas do YouTube. E vai incluir também lá dentro esse modelo de redação. Então, para você poder baixá-lo, você precisa estar dentro da comunidade. Nessa comunidade, eu também passo lá informativos sobre cursos, sobre imersões, sobre mentoria, sobre correção. E também, toda vez que eu posto um vídeo novo aqui no canal, eu informo lá aos alunos da comunidade. Se você quiser ter acesso aos materiais gratuitos, você precisa estar dentro da comunidade de redação da NAT, fazer parte dessa tropa que vai gabaritar a prova discursiva. Agradeço demais para você que chegou até o final desse vídeo. Deixa o like, se você ainda não deixou o like, deixa um joinha nessa aula.
Compartilhe esse vídeo para que mais concurseiros e concurseiras inteligentes como você tenham acesso à informação tão útil que eu coloquei aqui, que eu trouxe e preparei com muito carinho nessa aula. Se inscreve no canal se você não estiver inscrito, porque são graças às pessoas inscritas que eu consigo manter esse projeto vivo e ajudar cada vez mais concurseiros e concurseiras a aprovarem na prova discursiva e, consequentemente, conquistarem o cargo dos sonhos. E a gente se encontra na próxima aula, numa próxima ocasião. Até mais!